Oi pessoal, vamos continuar falando um pouco sobre os organizadores do René Spitz, né? Então, como eu já falei para vocês, dois conceitos são super importantes da gente trabalhar, que é a questão do ego e que é a questão do objeto libidinal, como a gente já trabalhou. Aqui no slide 3, né, é o 2 da aula, a gente consegue ver a diferenciação entre os três organizadores que o René Spitz coloca. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, que existem três organizadores. O primeiro é marcado pelo comportamento do sorriso, que primeiro é um reflexo e depois vai se estabelecer como uma forma de autorização, de agradecimento, de ligação afetiva entre a criança e a mãe, o pai, quem cuida, né? Ele trabalhou principalmente com as mães, como eu já falei para vocês. Então a gente vai falar um pouco agora sobre essa diferenciação de ganhos. Claro que a gente pode ver de forma diferente de acordo com cada criança e de acordo com cada cultura. Então, nessa época que ele estudou, ele estabeleceu esses três organizadores e colocando um tempo mais ou menos específico. Tá? Então, a gente sabe que desenvolvimento tem um tempo mais ou menos específico, como a gente espera, mas também e principalmente tem o tempo da criança nesse estabelecimento. Claro que não pode diferenciar muito, não pode divergir muito, nem para baixo nem para cima, né? Nem para mais nem para menos, porque isso pode estar representando algum conflito significativo e é importante que a gente tome contato com isso para que a gente possa tomar providências em relação ao desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, se, sei lá, 8 meses a criança não sorriu ainda, né, 6 meses a criança não sorriu ainda, ou seja, não conseguiu ainda ter um reflexo, né, 5 meses, sei lá, 4 meses, não conseguiu ainda ter um reflexo de sorriso, é algo que a gente precisa ter atenção. Então, isso é importante para a gente observar o desenvolvimento físico, mas a gente está falando aqui do desenvolvimento psíquico, desse ganho de capacidades que são interligadas, né, o desenvolvimento físico, como a gente falou, físico, cognitivo e psicossocial, mas é o desenvolvimento pautado no conhecimento que ele vai tendo sobre o papel dele e o papel de quem cuida. Então, também aqui no slide, né, a gente coloca o que o René Spitz fala, que a criança, em qualquer época da vida dela, nesse caso, vai ficar exposta a traumas, porque cada estágio vai representar um período de transição e cada ganho vai exigir que a criança precise usar a sua capacidade de adaptação, a sua plasticidade, como a gente já falou. Então a plasticidade vai ser útil porque ela está super aprendendo e a gente espera que ela possa aprender e conhecer as coisas porque ela vai tendo curiosidade para isso, ou seja, mais interesse. Lembra que eu falei dos impulsos que ligam e desligam? É importante que a criança tenha um ambiente legal para que ela tenha acesso a sentimentos que mais ligam e deem coragem para que ela enfrente situações novas e aprenda e queira aprender situações novas, do que mais os impulsos que desligam, que trazem medo, que trazem angústia, que trazem raiva, né, que trazem um temor de conhecimento, uma negação do conhecimento. Então é importante que ela tenha um ambiente que vá ajudando ela para que ela vá suprindo essa necessidade que ela vai ter de conhecer. Então, quanto mais o ambiente ajuda, mais ela vai começando a melhorar aquilo que ela já tem internamente. Todo mundo tem disponibilidade para explorar o ambiente, em maior ou menor grau. Claro que nos casos de deficiência, claro que tem crianças que vão ter maior dificuldade, mas quanto mais o ambiente facilitar esse contato com o ambiente, esse contato com o novo, com o aprendizado, melhor vai ser, tá? E eu não tô falando, isso é importante, a gente já viu em outras aulas, não tô falando para que a criança entre num mundo performático, né? De que ela tem que conhecer tudo, de que ela tem que aprender tudo, de que ela tem que ser como se falava antigamente, e ainda hoje se fala bastante sobre o mini executivo com a agenda cheia. Isso também é negativo para a criança, porque ela também não tem um espaço para ela poder formular
uma ideia de vínculo, ela não tem espaço para aprender por si mesma, aprender com erro e acerto, sabe? Então, isso é importante, que ela possa viver esses traumas de não conhecer e ir aprendendo. Por isso que os psicólogos, os médicos e todo mundo diz, né, que é importante também deixar a criança, às vezes, cair. Claro que você não vai deixar ela cair, né, deixa ela cair. Você vai ficar atento na medida do possível, porque a criança não tem noção, ela não tem noção da altura do sofá, ela não tem noção da altura da mesa, ela não tem noção da altura da janela, mas é importante que ela também possa viver esses momentos, que ela viva a dificuldade e aprenda com isso, né? De que ela tente sair disso, que ela tente resolver essa situação. A gente já falou um pouco que o estresse numa medida, né, dosada, numa medida aceitável, é válido e positivo, né? Então aqui, né, o René Spitz, então aqui no slide 3, tá? O René Spitz, ele trabalhou com um experimento que foi bem interessante. Ele usou como cobaia uma criança, uma menina, e ele mostrou uma máscara para essa criança, né, para essa menina, com um rosto sorridente. Foi a base desse estudo que ele tentou estabelecer a ideia dos 3 organizadores. Então, ela não quer dizer que assim ele tenha generalizado, que a partir dessa menina que ele fez essa pesquisa, ele foi observando outras crianças e estabeleceu essa ideia de que, olha, tem sentido, isso é aplicável também em outras crianças. Então, era uma máscara com um rosto sorridente. Então, o que evidenciava bem era o sorriso. Esse sorriso bem evidenciado, ele foi mostrando, na verdade não foi o Spitz, né, foi a pesquisadora. Estava lá com uma máscara com sorriso, que tinha algumas características, que a gente já vai falar. E aí, ao longo do tempo, a criança foi reagindo de uma forma diferente à máscara. Vamos falar um pouco disso. Então, aos 3 meses, a máscara provocou uma reação de sorriso. Então, até aí, faz ele pensar nessa ideia do primeiro organizador como o sorriso. Então, a criança viu e sorriu de volta. Até aí, ela está aprendendo a interagir com o ambiente. Então, quando ela, diante de tudo, a gente já viu que o bebê nasce míope. Então, tudo aquilo que ele vai percebendo que tem um formato de um rosto humano e que tem um sorriso, e o sorriso ele é proeminente, então os olhos e o sorriso são proeminentes. Conforme ele vai vendo isso, ele vai tentando se encontrar como isso sendo familiar. Então, quando ele percebe como familiar, ele sorri de volta, porque ele conseguiu e porque ele está se comunicando com essa imagem familiar. Então, aos 3 meses a menina fez isso, ela sorriu de volta. Aos 7 meses e meio, então, aí vem uma outra fase do organizador. 7 meses e meio, a menina riu para a máscara, aproximou-se da máscara sem medo, tentou arrancar a máscara da pesquisadora. E uma coisa que eu não falei, que na máscara tem os olhos, eles eram de bolinhas de gude. Então, aí tem aqui, tentou arrancar a máscara, também de novo. Tentou arrancar da máscara as bolinhas de gude, então já estava chamando atenção não só o sorriso, então ele já percebeu, né, esse bebê, percebeu, já estava com 7 meses e meio, já estava deixando de ser míope, já estava percebendo os detalhes. Percebendo os detalhes, tem um detalhe que salta, né, que é algo que brilha. Então, ela já se sentiu à vontade de ir lá explorar, vou lá, vou pegar o que tá brilhando além do sorriso. Então, ela se sentiu à vontade para tentar tirar as bolinhas de gude dos olhos, e ela tentava subir no joelho da observadora. Então, a observadora, né, que estava com a máscara, a criança ficava tentando subir e pegar os olhos de bolinhas de gude. Então, isso é legal para a gente observar, que diferente do que aconteceu aos 3 meses de idade, aos 7 meses e meio, a criança já percebeu uma diferença,
já quis explorar essa diferença e fazer uma coisa importante, tirar. Então, tirar aquilo que era estranho para fazer o quê? A gente já sabe, né? Para explorar. Então, eu quero tirar, quero pegar para eu poder explorar e saber do que se trata. Isso é importante, essa autonomia que a criança já ganha, já mostra que ela não está aceitando. Isso não é só porque ela ganhou essa capacidade, porque agora ela deixou de ser míope. Ela já conseguiu melhorar a visão dela. Agora ela está fazendo isso porque ela se sentiu bem para explorar esse ambiente. Então a máscara não deu medo nela, porque ela já conhecia e porque ela se sentiu à vontade de explorar esse ambiente. Subindo no joelho da observadora, foi tentar resolver esse problema que era esse olho estranho nessa pesquisadora. Então a gente já vai falar no próximo vídeo um pouco mais sobre isso. Até daqui a pouco.